A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. For example, the U.S. government just facilitated a new partnership between two American firms and the government of Angola. Por exemplo, o governo dos Estados Unidos da América acaba de facilitar uma nova parceria entre duas empresas americanas e o governo de Angola para investir 2 mil milhões de dólares na construção de novos projetos solares em Angola. It's a partnership that will help Angola meet its climate goals and energy needs while creating new markets. É uma parceria que ajudará Angola a cumprir os seus objetivos climáticos e as suas necessidades energéticas, ao mesmo tempo que cria novos mercados para tecnologias americanas e bons empregos em Angola e, suspeito, em toda a África. Falou o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Bom dia, ouvintes da Hora da AmCham Angola. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Hoje vamos trazer-lhe mais uma edição do nosso programa. Vamos, em primeiro lugar, alertar que foi, então, adiada a visita do presidente Biden por causa de um furacão que vai chegar aos Estados Unidos e que se prevê que venha causar muitos estragos. A previsão é que, de facto, num momento difícil como este, normalmente os presidentes dos Estados Unidos não abandonam o seu país. Mas, mesmo assim, vamos trazer a entrevista ao engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola, que foi concedida à TVZ. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. As relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos têm 31 anos, mas nos últimos tempos os dois países vão consolidando a parceria. A já anunciada visita do presidente norte-americano Joe Biden a Angola, a primeira de um presidente americano no nosso país, reforça o interesse de Washington em aprofundar estas relações nos domínios económico, comercial e diplomático, sendo Angola o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos na África subsaariana.
Pedro Godinho, presidente da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, analisa em entrevista Zimbo o impacto deste momento histórico, os desafios que Angola enfrenta para atrair mais investimento norte-americano e as oportunidades que surgem com projetos como o Corredor do Lobito. Pedro Godinho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. 3 décadas já de relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos. Como é que avalia este período? As relações entre os Estados Unidos e Angola vão de bom para o melhor. Elas são excelentes. Se tivermos em conta o histórico dessas mesmas relações no passado, desde os primórdios da independência, de 75 até agora, tem sido bastante evolutivo e, naturalmente, essa inflexão das relações entre esses dois Estados sofreu uma grande melhoria a partir de 2017, a altura que o presidente João Lourenço assumiu a liderança do país, porque estrategicamente foi capaz de identificar e aproximar os princípios que o Estado americano comunga e fez desses mesmos princípios os princípios de Angola. Portanto, havendo essa coincidência de princípios, a relação é sempre muito mais fácil. Quero mencionar o fortalecimento da democracia, o combate à corrupção, o respeito aos direitos humanos e a valorização do género. Todos esses aspectos têm são valores do trabalhador. Eu lhe perguntaria o que é que torna Angola um país atrativo para os Estados Unidos da América, sendo que nós temos relações diplomáticas há menos tempo do que temos relações económicas. Já as empresas americanas estão aqui a investir no petróleo, mas se tirarmos o petróleo, o que é que torna este país importante para os Estados Unidos? É possível que nós angolanos não tenhamos noção do potencial que o país tem. Portanto, o interesse dos Estados Unidos já remontam de décadas e por essa razão eu vou exatamente levantar aqui um aspecto que é importante considerar. Os problemas que Angola teve desde o início de 75 não foram somente frutos da Guerra Fria, mas foi exatamente o posicionamento que cada uma das potências, a Rússia e os Estados Unidos, queriam ter em África, porque a partir daí conseguiu-se ver exatamente que Angola era um país com potencial bastante e, sobretudo, naquela altura em que vivia-se o boom do ouro negro e com as reservas que Angola possuía na altura, e possui, porque neste momento Angola tem potencial trabalhado, se for investido muito seriamente a nível de pesquisa, Angola poderá a qualquer momento atingir os 3 milhões de barris de dia. Portanto, é potencial, são reservas, são recursos. Estamos a falar de são recursos. Pouco mais de 1.100, estamos ainda abaixo do número que avançou, mas nós somos o 3º maior parceiro comercial dos Estados Unidos em África por causa do petróleo, essencialmente petróleo, um petróleo que está a registrar um declínio já na sua produção. E insisto na pergunta porque também Joe Biden disse na Casa Branca, no encontro com o presidente João Lourenço, que para os Estados Unidos não há em África um país mais importante do que Angola. Eram palavras de circunstância na sua visão ou o líder norte-americano realmente? O verdadeiro sentido da palavra e exteriorizou de forma franca aquilo que os americanos pensam de Angola. Angola não se resume em petróleo. Se olharmos para as terras férteis, os minerais, eu acredito que a nível do potencial minério que Angola tem, de 56 a 58 minerais existentes no mundo, descobertos com certa importância, 51, acima de 50, também estão concentrados em Angola. Portanto, a nível da agricultura é uma potência, a nível do potencial mineral é outra potência, incluindo o petróleo, e tantas outras. Mesmo se apostamos no turismo, o turismo suplantar facilmente as benesses que o petróleo trouxe e tem trazido para Angola. Portanto, há é um potencial. Cujo turismo vale mais do que o nosso petróleo. Portugal ganha mais com o turismo do que nós ganhamos com o petróleo. Se citarmos a França ou os Estados Unidos, é um valor ainda muito maior, né? São grandes potências turísticas. Mas na visão da Câmara, como é que nós vamos atrair estes investimentos americanos para o nosso país, sendo que estamos a falar da maior economia do mundo que está habituada a operar seguindo determinadas normas internacionais? E porque Sim. Tem que haver este pragmatismo também na hora do negócio, mas é preciso cumprir determinadas... É uma pergunta interessante, porque nós acompanhamos a euforia que o país vai viver com o anúncio da vinda do presidente Biden. Mas a presença do presidente Biden em Angola poderá ter um grande impacto político, isso não haja dúvida.
politicamente foi uma grande conquista por parte de Angola e, sobretudo, como consequência da estratégia inteligentemente bolada pelo presidente João Lourenço. Mas, contudo, se nós não fizermos o nosso trabalho de casa, pouco ou nada valerá essa visita. Por duas razões muito simples. E o que é que seria o nosso trabalho de casa? Bem, ia começar exatamente pelo melhoramento do ambiente de negócio. Porque em junho de 2022 o presidente Biden anunciou publicamente na Alemanha durante a cimeira do G7 que o G7 haveria de pôr à disposição dos países em desenvolvimento, sobretudo do continente africano, 600 bilhões de dólares que seriam consumidos em 5 anos, dos quais 200 bilhões seriam a contribuição norte-americana. Eles logo a seguir também criaram uma estrutura PGI, Global Partnership Global Investment, é uma parceria global para investimento em infraestruturas. E nesse mesmo dia, nessa mesma intervenção, o presidente Joe Biden anunciou que os Estados Unidos já haveriam aprovado um investimento de 2,1 bilhões de dólares para 2 empresas americanas que estariam envolvidas no desenvolvimento de um projeto de energia renovável. Trouxe isso aqui, essa questão acima da mesa, totalmente para explicar que todos esses bilhões que se possam estar a falar não serão canalizados para alguma instituição pública ou privada de Angola. Esse dinheiro serão às empresas americanas. Esse dinheiro só aportará à nossa economia e ao nosso mercado se houverem empresas americanas a deslocarem-se para Angola. Aí é que está o busilis da questão. Por isso é que eu digo que é preciso fazer o como é que trazemos este dinheiro para a nossa economia? Melhorando o nosso ambiente de negócio. O nosso ambiente de negócio evoluiu bastante para positiva. Só lamentamos Mas agora tem sido difícil medir com a saída do Doing Business. Exatamente, agora, deixou de ser publicado. Deixou de ser publicado. Como é que nós medimos? Como é que podemos saber que efetivamente melhorou? A falta de publicação desses índices naturalmente que vai criar e já está a criar algumas dificuldades na sua avaliação. Mas naturalmente que qualquer governo em qualquer parte do mundo pode avaliar isso internamente através do nível de satisfação daqueles que muito necessitam do doing business. E é que eu ia dizendo... Dos investidores que já estão instalados. Exatamente. Haver exatamente um diálogo permanente e terem atenção às mensagens que vão recebendo exatamente do tecido empresarial privado. Porque um país que opta pela economia de mercado tem como locomotiva exatamente o setor privado. E é preciso aí o dialogar. Não respondi à sua questão até agora. O Doing Business melhorou, mas temos alguns problemas que precisam ser acautelados, refinados e que carecem de algumas atenções. Que problemas seriam esses, sendo que os americanos também sabem ao que vêm, não é? Porque conhecem o país, acompanham o país, sabem ao que vêm e têm manifestado este interesse apesar destas dificuldades. Mas gostaria que a citasse também. É importante ver que Angola está inserida numa aldeia global e quando se fala em atração de investimentos, é importante levar em conta que da mesma forma que o Angola precisa de investimento, os outros países também precisam, tal como os Estados Unidos. Mesmo os Estados Unidos têm incentivos para atrair investimentos. Portanto, Angola tem que estar preparada e ser bastante competitiva em relação a essa atração de investimento. Um dos aspectos em relação do doing business é um dos aspectos que podemos realçar em relação ao ambiente de negócio, é exatamente a facilidade de obter as aprovações por parte das instituições, quer em relação à concessão da utilização de um direito de um espaço físico geográfico no país. O Simplifica ainda não simplificou estes processos? Não, e muita coisa por se fazer nesse sentido. Não é questão de simplificar, é mesmo olhar para os nossos decision makers, as pessoas que foram outorgadas o poder de tomar decisão, começarem a pensar país, nação, pensar Angola. O que é que tem estado a pensar destas figuras na sua vida? É preciso que, quando estiverem diante de um investidor com interesses em investir e que vai criar postos de trabalho e benefícios ao país, em vez de criar dificuldades para vender facilidades, nós temos que agilizar. Isso em nome de um país, em nome de uma nação.
Portanto, isso é fundamental. Esse é um dos aspectos. Há outro aspecto, a estabilidade fiscal. A estabilidade fiscal. É fundamental que o país tenha essa estabilidade, porque as empresas vêm com o objetivo de fazer o seu investimento e recuperá-los. E se calhar, quanto mais cedo o preço puderem fazer, melhor. Portanto, prepararam os seus orçamentos a partir de agosto, setembro, outubro, novembro. E os empresários têm reclamado muito desta questão. E então, dentro dessa questão, dentro dessa perspectiva, eles conseguem preparar exatamente o orçamento e avaliar mais ou menos o nível de profitabilidade do negócio, com todos os fatores e todas as variáveis incluídas nisso, que são os impostos, que são as obrigações, mesmo a responsabilidade social corporativa, a contribuição social, tudo isso. Depois, de um momento para o outro, prepara-se, aprova-se, e muitas vezes com uma margem de lucro de 15%, 20%, preparam-se para o ano seguinte, de janeiro, fevereiro, há mais um imposto especial. 10%, por exemplo. Se a tua margem é 15% e põe-te um imposto de mais 10%, has de estar com 15%, e se ela for 10%, há de ser 0%. Nesse cenário, quem se sente estimulado a percorrer 7.000 km de distância para vir fazer um negócio e chegar no final do exercício e encontrar esses entraves fiscais. Por exemplo, alguns incentivos são, por exemplo, o IAC. De um momento para o outro, as pessoas, as empresas, sobretudo aquelas ligadas ao setor petrolífero, na área produtiva, tiveram a trabalhar dentro da perspectiva e, de repente, o IAC quer a isenção do pagamento de imposto de aplicação de capitais para incentivar o reinvestimento no país, e de um momento para o outro é retirado e já está, isso impacta. Pagar os impostos temos todos que pagar, mas é necessário que... E o histórico americano é de quanto mais... investimento e emprego de uma determinada pessoa gera para a economia, tanto menos impostos esta pessoa paga. É uma discussão aberta dos Estados Unidos esta, mas temos um outro tema para colocar em cima da mesa, o do corredor do Lobito, que está nos discursos de Joe Biden, de Anthony Blinken e também dos europeus que estão a participar agora deste grande projeto. Como é que nós podemos tirar o maior partido do corredor do Lobito? O corredor do Lobito é a coroa do império, não é? Porque hoje não se fala da África sem falar de Angola, e quando se fala de Angola, fala-se do corredor do Lobito, porquanto o objetivo final é permitir que haja uma união entre o Oceano Atlântico e o Índico. Quer dizer, a partir do Lobito para Dar es Salaam à Tanzânia. E nisto vai beneficiar essa região austral, e esse é um dos objetivos. O segundo maior objetivo, escoamento dos minérios. Há quem aponte o escoamento dos minérios como o maior objetivo, e porque o corredor do Lobito é um projeto já antiquíssimo, mas lá está, tem uma lógica que também é antiga, de tirar os minérios da África para os transformar lá fora e beneficiar muito mais outras economias. É possível fazer diferente? É possível fazer diferente, e é isso que eu digo. Olha, quando começávamos a nossa entrevista, disse que ficou surpreso, e quando estivemos a falar sobre o interesse americano em relação a Angola, diria que o interesse já é remoto, já remonta a algumas décadas, por uma razão muito simples. Essa região é rica. Essa região é extremamente rica. Nas próximas décadas, o mundo vai estar dependente do continente africano. O mundo ocidental vai depender, mas completamente, uma dependência doentia dos recursos que a África tem. E é importante que nós, a nossa liderança, saiba capitalizar isso, tirar partido deste facto. Aí, diria mais, Angola tem potencial para fazer parte da lista do G30. Não é sonhar demais. G30, a África do Sul faz parte do G20, quer dizer, dos países economicamente mais fortes do mundo, os 20 países. G30, os 30 países mais fortes economicamente do mundo, porque Angola tem recursos naturais e recursos humanos para o fazer. Agora, é preciso que se definam estratégias. A sua pergunta é interessante. Eles estão a levar, os minerais estão a ser processados lá fora por vontade deles? Não.
Nós é que temos que criar essas condições. Temos que criar capacidade local para transformar esses minérios. Sim, senhor. Nós temos que apostar naquilo que qualquer nação necessita. No conhecimento, educação. Portanto, mesmo nós a nível da Câmara, vemos a semana passada nos Estados Unidos, a negociar com universidades americanas para se estabelecer em Angola. Porque por mais bilhões de dólares que se possam fazer o dumping no mercado, que se possa adquirir ou possa injetar, Angola não se vai desenvolver, país nenhum se desenvolve sem conhecimento. E então, educação é um setor que deve ser tratado de forma premium. Os norte-americanos fazem grandes doações à investigação, às universidades, para realmente desenvolverem estes projetos. Não é só financiamento do governo. Acha que devemos cultivar esse espírito aqui também, dos ricos angolanos cultivarem mais esse espírito de darem fundos às universidades e promoverem realmente o lado do ensino? E o que é que a Câmara está a preparar para esta visita de Joe Biden? Começando pela pergunta, o que é que acha que nós devíamos fazer? Um dos aspectos que é fundamental é que nós, como cidadãos angolanos, devemos sempre partir do pressuposto que temos competências, temos recursos, temos meios e não viver de doações. Número 2, eu vejo porque isso não é uma questão de ter recursos ou não recursos. Isso é uma questão de estratégia. Haver estratégia nação, estratégia país e estratégia no setor da educação. Porque senão, vejamos, é uma coisa que a mim custa todos os dias. É penoso, é doloroso passar todos os dias por essa situação. Todas as nações desenvolvidas no mundo priorizaram o inglês, porque a ciência está concentrada exatamente em países anglófonos. Portanto, Japão, aqueles princípios tradicionais muito enraizados na sua cultura, segunda língua, primeira, local, segunda, inglês. China é o país que o maior número de falantes tem no mundo. Qual é a posição deles? São a segunda maior economia do mundo. Finlândia, Noruega, segunda língua falada. Na verdade, todos os países nórdicos. Índices com o maior, são países com o maior índice de desenvolvimento humano. Nós, a AmCham, agora que fez a pergunta, criamos condições para enviarmos bolsa de estudos através do membro da AmCham. Selecionou-se 46 estudantes. Tentamos mandá-los para os Estados Unidos. A primeira barreira que foi TOEFL, domínio, proficiência na língua inglesa. O exame. Exatamente. Tudo pago, viagem paga, bolsa à disposição em inglês. Então, por isso é que eu digo que a educação é o setor mais importante de qualquer nação. E é preciso que se olhe com a perspectiva de se terem estratégias sólidas para que a gente quer. Porque Angola pode, sim, fazer parte do G30. E penso que cada cidadão deveria olhar para isso, para essa questão da inserção de Angola na lista do G30, como uma exigência para todos aqueles que algum dia sonharem ou manifestarem o interesse de liderar esse país. Que estratégia tem para que faça parte da lista? Brasil, África do Sul, Argentina, a Índia, são todos no G30. Por que não? Se estamos com todos esses recursos, tanto humanos como naturais. Pedro Godinho, muito obrigado por ter vindo à entrevista. Muito obrigado. Ouvimos a entrevista do presidente da AmCham Angola, engenheiro Pedro Godinho, à TV Zimbo, na última semana, e recordar aos nossos ouvintes que a visita do presidente Biden a Angola e à Alemanha foi adiada em função de um furacão que começou no México, previa-se que fosse atingir os Estados Unidos, causar muitos estragos, e o presidente Biden decidiu ficar nos Estados Unidos. Nas próximas semanas, nos próximos dias, será anunciada então a data da visita, ou seja, foi adiado, não foi cancelado. Portanto, vamos ter essa visita. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo.
Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Angola até hoje vive dependente, manietado, amordaçado dos convertíveis gerados pelo petróleo. O turismo é o setor que a curtíssimo prazo pode alterar essa situação. O turismo tem capacidade de vir a substituir o petróleo como uma fonte de geração de convertíveis, de divisas. O turismo, segundo a Organização Mundial do Turismo, 2019 garantiu 7 milhões de novos empregos no mundo. E as receitas foram 8,9 trilhões de dólares no mundo, o que correspondeu a 10,3. Eu estou a referenciar o ano de 2019 antes Covid. Isso quer dizer que o turismo, em cada 10 empregos, temos um empregado do turismo. E o turismo, neste momento, e sempre foi o terceiro maior empregador, depois da agricultura, do comércio, que em cada 10 pessoas sobre o globo, naturalmente que o turismo parece como o terceiro maior empregador. Nós andamos aqui aflitos com o petróleo, nós só nos preocupamos com o petróleo para frente e para trás, quando nós temos um setor que, em pouco tempo, menos de 2, 3 anos, pode ajudar Angola a atingir os níveis de desenvolvimento, ou pelo menos ter receitas bastante. Se adicionarmos ao petróleo, naturalmente que Angola poderá ter indicadores melhores em termos de economia. E não tenho dúvidas que, bem organizado, o turismo em Angola poderá substituir as receitas originadas pelo petróleo. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Os Estados Unidos da América apoiam os esforços do governo angolano para se tornar uma sociedade mais democrática e inclusiva e espera trabalhar com o governo e o povo angolano para realizar as suas aspirações democráticas. A nossa amizade está sempre a subir, ou em inglês, our friendship is on the rise. Falou Tulinabo Mushinji, o embaixador dos Estados Unidos da América em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Bom dia, ouvintes do programa Hora da AmCham, em especial os da rubrica da Embaixada dos Estados Unidos da América. Este é o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. A Hora da AmCham Angola. Em 30 minutos, acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na Hora da AmCham Angola.
Hoje temos o prazer de receber no programa Nascimento Soares, especialista de gestão de projetos da USAID, e Phil Nelo, especialista de comunicação estratégica, ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. Bom dia, Nascimento, e seja muito bem-vindo de volta à rubrica Embaixada dos Estados Unidos da América na Hora da AmCham. Bom dia, Joel. Bom dia, caros ouvintes da AmCham. Obrigado pelo convite, por estar mais nesta rubrica, retratar o que de mais importante acontece na cooperação bilateral entre os Estados Unidos da América e a República de Angola. Bom dia, Nascimento. Phil, para si também os nossos cumprimentos e seja mais uma vez bem-vindo de volta. É sempre um prazer, Joel Costa, voltar a este programa. Bom dia para si, bom dia também para os ouvintes desta rubrica da Embaixada dos Estados Unidos da América na Hora da AmCham. Obrigado pelo convite. Obrigado, Phil, pela gentileza de se juntar a nós mais uma vez. Durante esta rubrica vamos falar de questões de interesse público ligadas à cooperação bilateral entre Angola e os Estados Unidos da América. O principal tema em abordagem será o Dia Internacional da Democracia, mas abordaremos também os seguintes temas: resumo das entrevistas de fim de mandato do embaixador, resumo das observações do secretário de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada, visão geral da reunião de Power Africa no Lubito, Benguela, atualização sobre o processo do programa SUSI e atualização sobre o processo para a Bolsa Mandela Washington e, claro, os diversos. Dito isto, comecemos com a atualidade. Notícias. O embaixador Tulinabo Mushingi está praticamente no fim da sua missão em Angola e São Tomé e Príncipe, depois de aproximadamente 3 anos. Neste interim, tem feito algumas abordagens sobre o seu mandato com diversos setores da sociedade, incluindo entrevistas com os meios da comunicação social. Estive a ler a entrevista ao Novo Jornal, uma delas. O que o senhor embaixador dos Estados Unidos da América, Tulinabo Mushingi, tem afirmado sobre a possibilidade de bases militares americanas em Angola. Antes, porém, gostava mais uma vez agradecer o convite e respondendo à sua questão, devo dizer que o senhor embaixador Tulinabo Mushingi estou bastante claro que os Estados Unidos da América nunca consideraram a instalação de bases militares em Angola. O que houve é que enfatizou que não haverá presença militar e que não faz parte das prioridades dos Estados Unidos da América em Angola. Apenas os Estados Unidos da América em Angola está focado em fortalecer os laços económicos, diplomáticos e de segurança de forma a promover uma estabilidade e o desenvolvimento regional. O embaixador Mushingi havia destacado também que o principal objetivo dos Estados Unidos da América é colaborar com Angola em áreas que tragam benefícios recíprocos para ambas as nações e nunca abordou sobre a possibilidade da interferência direta em Angola de qualquer uma ação militar. Muito obrigado, Nascimento. E como embaixador avaliou as relações entre Angola e os Estados Unidos da América? Joel Costa, muito obrigado pela pergunta. O embaixador Tulinabo Mushingi tem avaliado as relações entre Angola e os Estados Unidos da América como sendo as mais sólidas de todos os tempos. Ele afirmou que a cooperação entre os dois países atingiu um nível de maturidade sem precedentes, com um diálogo franco e uma colaboração estreita em várias áreas estratégicas. O senhor embaixador Mushingi também ressaltou que essa relação robusta é fruto de esforços mútuos para promover não apenas o desenvolvimento econômico, mas também a boa governação e a segurança regional. Finalmente expressou confiança de que essa parceria continuará a aprofundar-se, beneficiando diretamente os povos de ambos os países. Joel Costa. Fantástico, Phil. Nesta vertente, quais investimentos têm sido mencionados pelo embaixador dos Estados Unidos da América em Angola? Obrigado, Joel. Sobre essa questão, gostava de dizer que o senhor embaixador destacou o investimento de cerca de 553 milhões de dólares no corredor do Lubito, como um dos grandes exemplos, ou um exemplo-chave do compromisso dos Estados Unidos da América para o desenvolvimento de Angola. Ele explicou também que este projeto não é apenas um investimento de infraestruturas, mas é uma peça central na estratégia americana para apoiar a diversificação econômica de Angola, e que o corredor do Lubito é visto como uma plataforma
para a criação de oportunidades, quer de emprego, bem como também de melhoria da mobilidade e integração da Angola na economia regional e global. Além disso, o embaixador enfatizou outras iniciativas, como o apoio ao desenvolvimento sustentável através de programas financiados pela USAID e que buscam de forma direta melhorar a subsistência das regiões críticas e fomentar a inclusão financeira. É basicamente essa abordagem que o senhor embaixador fez, Joel. Voltando à questão da segurança, qual é o papel dos Estados Unidos na segurança em Angola e na região, conforme descrito pelo embaixador? Obrigado, Joel, mais uma vez. Segundo o embaixador Mochinge, a segurança é um pilar fundamental na cooperação entre os Estados Unidos da América e Angola. Ele destacou que os Estados Unidos da América estão comprometidos em apoiar Angola na manutenção da paz e estabilidade, não só no país, mas também na região mais ampla. Isto inclui o apoio às Forças Armadas angolanas através de treinamentos conjuntos, modernização de equipamentos e partilha de inteligência para enfrentar ameaças regionais e globais. O senhor embaixador Mochinge mencionou que a colaboração vai além do apoio militar, obviamente, abrangendo também esforços diplomáticos para resolver conflitos em áreas como o leste da República do Congo, Sudão e também da República Centro-Africana. Foi ainda além, o senhor embaixador também reiterou que a paz e a estabilidade são essenciais para o desenvolvimento econômico e social e que os Estados Unidos da América estão dispostos a trabalhar com Angola para garantir que a região se mantenha segura. Essa abordagem que o senhor embaixador fez. Muito bem, obrigado uma vez mais, Nascimento, pelo esclarecimento e pela pronta resposta. Vamos avançar e, mudando de assunto, falemos sobre a conferência da iniciativa Power Africa, que acontece no Lubito, província de Benguela. Phil, quais são os objetivos desta conferência? Ora, Joel, muito obrigado novamente pela pergunta. Apenas dizer que o principal objetivo da conferência é apoiar e coordenar os esforços nos setores da mineração, agricultura, saúde e transporte ao longo do corredor do Lubito. A conferência visa melhorar o acesso à energia, identificar as necessidades energéticas dos países da região, mapear projetos e desenvolvedores e estabelecer um sistema de comunicação eficaz para monitorar o desempenho e o impacto das iniciativas. O encontro busca ainda promover a colaboração entre os parceiros multilaterais, privados e doadores, aliando os recursos para impulsionar os projetos de energia e infraestrutura que são vitais para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade económica na região. Joel Costa. Muito bem, Phil. Muitíssimo obrigado. Vamos então olhar para outras questões e outros temas ainda sobre essa conferência. Qual foi o papel da iniciativa Power Africa nesta conferência e por que é tão significativa? Obrigado, Joel. É de facto uma pergunta bastante interessante. A Power Africa é uma iniciativa liderada pelo governo americano e desempenha um papel central nesta conferência. Ela oferece o suporte técnico e financeiro para o desenvolvimento de energias renováveis e também a melhoria de infraestruturas ao longo deste corredor. A importância desta conferência reside na sua capacidade de alavancar recursos públicos e privados para dobrar o acesso à eletricidade, sobretudo na África subsaariana. Como pode ver, a Power Africa demonstra um compromisso contínuo dos Estados Unidos da América em promover o crescimento econômico na região, investindo em projetos que trazem benefícios duradouros, não apenas em termos de acesso à energia, mas também em infraestruturas que apoiam a mobilidade e o comércio, bem como também o desenvolvimento regional. Eu penso que a importância desta conferência reside nesses aspectos que acabamos de mencionar. Muito obrigado, Nascimento. Ainda sobre esta conferência, Phil, o que ressaltou o representante da USAID de Angola durante o evento? Ora, portanto, durante o evento, que começou como 2 horas mais ou menos, o Dr. William Butterfield, representante da USAID em Angola, destacou a importância da conferência ao reunir doadores, bancos de desenvolvimento e parceiros do setor privado
isto é, para discutir e avançar projetos estratégicos no corredor do Lobito. Ele justificou essa importância ao afirmar que os Estados Unidos estão profundamente comprometidos com o sucesso do corredor do Lobito, o que é evidenciado pelo apoio financeiro substancial para o desenvolvimento da infraestrutura em África. Para o Dr. William Butterfield, a conferência é um marco para alinhar os esforços e garantir que os investimentos feitos resultem em benefícios concretos para as comunidades ao longo do corredor, facilitando a integração regional e o crescimento econômico. Como o desenvolvimento do corredor do Lobito beneficiará as comunidades e a economia regional? João, mais uma vez, devo dizer que o desenvolvimento do corredor do Lobito trará uma série de benefícios, tanto para as comunidades locais, como também para a própria economia regional e geral. O projeto criará uma nova e eficiente rota para o transporte de mercadorias, o que vai reduzir a congestão e melhorar a dinâmica do comércio regional. Assim como também, além disto, espera-se que o corredor gere significativas oportunidades de emprego e estimule a atividade econômica nas áreas mais conectadas. As comunidades ao longo do corredor também se beneficiarão de melhorias de infraestruturas como estradas, sistemas de energia, ampliado de serviços essenciais como saúde e educação, que obviamente são complementares a este projeto. Este avanço irá igualmente contribuir para o crescimento econômico e sustentável para a estabilidade regional e irá promover melhores perspectivas de vida para as populações locais. Considero estes serem aspectos bastante importantes. Obrigado, Nascimento. Mas, afinal de contas, Teonélio, o que é o Power Africa e qual tem sido o seu impacto na África subsaariana até agora? Olha, Joel, a iniciativa Power Africa é uma parceria liderada pelo governo dos Estados Unidos da América, coordenada pela USAID, que visa dobrar o acesso à eletricidade na África subsaariana. Desde a sua criação em 2013, a Power Africa tem impactado milhões de vidas, fornecendo nova ou melhorada eletricidade para mais de 200 milhões de pessoas na região. A iniciativa conseguiu catalisar investimentos que somam aproximadamente 25 mil milhões de dólares, apoiando assim 154 projetos de energia que adicionaram mais de 14.300 megawatts de nova capacidade elétrica à rede existente. E isto está a beneficiar mais de 43 milhões de lares e empresas. Destes, cerca de 8 mil megawatts já estão operacionais, proporcionando energia mais limpa e confiável, essencial para o desenvolvimento socioeconómico desta região. Obrigado, Phil. Ouvintes da Hora da AmCham, está na sintonia dos 95.5 em FM. Para Luanda e arredores, nesta conversa temos Nascimento Soares, especialista de gestão de projetos da USAID, e Phil Nelu, especialista de comunicação estratégica, ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. Mudando de assunto, vamos falar sobre programas de intercâmbio. O que se faz na Embaixada para manter o contacto com os antigos participantes nos programas educacionais dos Estados Unidos da América em Angola? Todos os anos enviamos dezenas de angolanos aos Estados Unidos da América para diversos programas de intercâmbio. Neste sentido, para manter a coesão e o contacto com a nossa comunidade de antigos participantes, realizamos encontros ou recepções. A título de exemplo, tivemos uma recepção dia 22 de setembro, cujo objetivo, segundo o nosso secretário de Imprensa, Cultura e Educação, James McPherson, foi promover o conhecimento mútuo, compartilhar experiências e fortalecer as relações entre os participantes, destacando o impacto positivo da cooperação entre Angola e os Estados Unidos da América. A missão da Embaixada inclui também proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal e capacidade profissional, apoiando jornalistas, professores, artistas, ativistas e pequenos empresários e líderes emergentes em Angola. Eu penso que esta tem sido uma das grandes atividades que nós temos estado a desenvolver neste quesito. Obrigado
pela pergunta. Fantástico, Nascimento. Pedro, o Soares falou em diversos programas. Que programas são esses destacados nesta sessão? O Sr. Macpherson mencionou programas como o Fulbright, portanto, que é para mestrado, o Humphrey, que é para a pesquisa, e o de visitante internacional, que nós conhecemos como IVLP. Portanto, neste programa de intercâmbio nós enviamos profissionais de diversos setores para os Estados Unidos, no sentido de trocarem experiências com homólogos americanos durante 3 semanas, um mês, enfim. E o programa também para jovens líderes africanos, que nós conhecemos aqui como Mandela Washington Fellowship. Todos esses programas têm um impacto duradouro no desenvolvimento de Angola. Por outro lado, destacou-se as conquistas, competências e as aspirações dos participantes e enfatizou-se a importância dos intercâmbios internacionais para o crescimento pessoal e profissional de quem participa nesses nossos programas. Finalmente, o secretário Macpherson incentivou os participantes a interagirem, trocarem ideias e colaborarem em projetos que beneficiem a comunidade, reforçando deste modo a importância da cooperação e do desenvolvimento contínuo. Muito obrigado, Phil. Estamos mesmo no final da nossa conversa. Falemos sobre o tema principal desta edição, o Dia Internacional da Democracia. Que tipo de atividade organiza para celebrar o Dia Internacional da Democracia? O governo dos Estados Unidos da América organiza uma variedade de atividades, incluindo palestras, debates, workshops, campanhas públicas. As embaixadas e os consulados americanos em todo o mundo também as realizam, eventos para discutir a importância da democracia e para apoiar as iniciativas locais que promovam os direitos humanos e participação cívica. Frequentemente, o presidente dos Estados Unidos da América emite uma proclamação oficial para marcar o Dia Internacional da Democracia. Essa proclamação reafirma o compromisso do país com os princípios democráticos e incentiva os cidadãos a participar ativamente na vida cívica e na defesa das liberdades fundamentais. O público americano é envolvido através de campanhas da mídia e eventos comunitários e também atividades educacionais que ressaltam a importância da democracia. As escolas, universidades e organizações civis também realizam debates, discussões sobre o papel da democracia na sociedade, incentivando, sobretudo, a participação ativa dos cidadãos em processos democráticos. Joel, quero também sublinhar que as embaixadas dos Estados Unidos da América em todo o mundo, não é, organizam eventos locais como fóruns de discussão, exibições de filmes sobre democracia e colaborações com organizações não governamentais para promover os direitos democráticos. Uma prática que tem sido levada a cabo constantemente aqui na Embaixada dos Estados Unidos em Angola, por exemplo, né? Tivemos no decurso desse ano mesas redondas sobre liberdade de imprensa, sobre a própria democracia. Também tivemos um workshop para partidos políticos em que oferecemos algumas chaves para que os partidos políticos que em Angola elevem cada vez mais a democracia para o centro da tomada de decisão. E essas atividades visam fortalecer as democracias locais e promover uma maior compreensão e cooperação entre os Estados Unidos da América e outras nações. Para os Estados Unidos da América, celebrar o Dia Internacional da Democracia é uma forma de reafirmar a importância da democracia como base da paz, estabilidade e desenvolvimento global. É também uma oportunidade para os Estados Unidos promoverem os valores de liberdade e justiça, encorajando outros países a fortalecerem as suas próprias instituições democráticas e a garantirem os direitos fundamentais dos seus cidadãos. Muito bem, Phil. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma rubrica Embaixada dos Estados Unidos na Hora de AmCham. Hoje tivemos o grande prazer de ter connosco Nascimento Soares, especialista de gestão de projetos da USAID, e Phil Nelo, especialista de comunicação estratégica, ambos da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, em São Tomé e Príncipe. Para já, muito obrigado por esta entrevista. Amigo Joel Costa, obrigado pelo convite. Espero voltar a este programa mais vezes. Estamos juntos. Obrigado, Joel. Meus agradecimentos pelo convite, igualmente, por estar aqui hoje e falar sobre a cooperação bilateral entre os nossos dois países. Como sempre diz o nosso senhor embaixador Tulinabo Mushinge, a nossa amizade está sempre a subir. Estamos juntos e obrigado.
Muito obrigado, Phil. Muito obrigado, Nascimento. Caro ouvinte, se agora sintonizou a LAC 95.5 FM, chegamos ao fim do programa A Hora da Amcham, em especial à rubrica da Embaixada dos Estados Unidos, o espaço radiofónico que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem na próxima quarta-feira. Até lá. Eme kingi shibomona, eme ngimuloj, eme kingi shibomona, enu mushikana, kazuelo mwadiakimi, enu mushikana, kazuelo mwadiakimi, eme ngimuloj, eme kingi shibomona. Eme muloj, eme kingi shibomona, eme mushikana, kazuelo mwadiakimi, eme mushikana, kazuelo mwadiakimi. Kazo kimanda lenu, sopeno kimbanda pala kungisaka. Aleluia, aleluia, aleluia. Eme mukangeleja, eme kingi shiba omona. Kazo kimanda lenu, sopeno kimbanda pala kungisaka. Aleluia, aleluia, aleluia. Eme mukangeleja, eme kingi shiba omona. Eme kingi shibomona, eme ngimuloj, eme kingi shibomona, enu mushikana, kazuelo mwadiakimi, enu mushikana, kazuelo mwadiakimi, eme ngimuloj, eme kingi shibomona, eme ngimuloj. Eme kingi shibomona, enu mushikana, kazuelo mwadiakimi, enu mushikana, kazuelo mwadiakimi. Kaza kimanda lenu, soteno kimbanda pala kungisaka. Aleluia, aleluia, aleluia. Eme mukangeleja, eme kingi shibomona. Kaza kimanda lenu, soteno kimbanda pala kungisaka. Aleluia, aleluia, aleluia. Eme mukangeleja, eme kingi shibomona. Hora da Amcham Angola. A Hora da Amcham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amcham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A Hora da Amcham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM.
Luanda Antena Comercial.